Não é fácil, não. Então, uma boa noite para todo mundo. Hoje é 23 de setembro de 2025. Agora é 18h55, 6h55 da noite. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Dá continuidade da leitura das 7 eras. Aqui, gente, eu quero mostrar um negócio pra vocês, ó. Eu era pra ter começado essa live até mais cedo, mas tem hora que eu passo raiva demais nesse computador. Eu vou abaixar o vídeo pra me jogar lá no YouTube. Lá numa demora. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, como que eu passo raiva tem hora. Isso cansa a gente. Já era pra mim já estar fazendo a live aí há muito tempo. Vou deixar chegar alguém primeiro. Uma mensagem às 7 horas já tá aqui debaixo, tá? Tá debaixo aqui. Pra me mostrar a vocês. Vou mostrar a vocês como tem hora que eu passo raiva. Quer ver? Chegou. Goods. Corretor? Deve ser corretor. Corretor. Uma boa noite. Deus abençoe. Vou mostrar pra vocês, ó. Eu vou começar às 7 horas, mas eu quero mostrar um negócio pra vocês que eu vou até tirar, que eu tô colocando aí pra carregar. Olha a raiva que a gente passa pra carregar um vídeo, gente. Olha pra você ver aqui, ó. Quer ver? Deixa eu virar aqui pra você ver. Olha aqui. Eu tô carregando esse vídeo aqui, ó, pra mim publicar ele lá no YouTube. Esse aqui é meu canal no YouTube, tá vendo? Essa live eu fiz ela de manhã. Olha pra você ver, gente. Eu já tô aqui, já tem quase 1 hora carregando esse negócio. É porque tem um negócio aqui que você abaixa gratuito, tem outro que você tem que pagar, sabe? Aí, mas de tanto você usar, vai indo, o negócio vai ficando lento. Ontem até baixou rapidinho, ontem foi belezinha, ontem eu achei uma maravilha. Mas tem dia que é desse jeito que vocês estão vendo. Não é bom eu ficar lendo a palavra de Deus com esse computador ligado. Cadê o negócio? Porque pode me atrapalhar a minha vista aqui, né? Mas eu vou ter que deixar lá pra você ver. Isso aqui vai me tomar um tempo até baixar esse vídeo aí que eu tô tentando jogar aí no YouTube. Esse vídeo aí que eu fiz a oração de manhã, tá vendo? Então tem hora que a gente passa muita raiva. E aí, querendo ou não, isso aí cansa a gente, ó. Era pra mim já tá fazendo a live com vocês, já tá mais descansado, eu já chego na live cansado. Porque eu também tenho que enviar meus vídeos pra vocês aí, né? Jogar lá no YouTube, passar negócio, armazenar meus vídeos, né? Então deixa a gente cansado desse negócio, cara. Lá. Fica ali, ó, um tempão e o negócio não vai. Meu filho, eu não sei mexer direito. A minha esposa fala, troca de negócio. Tem hora que eu troco, tem hora que eu vou em outro negócio. Olha lá pra vocês verem, ó. Tá ali, ó, eu tô ali, eu acho que deu de 6 horas que eu tô pelejando ali nesse negócio, lá, e fica ali numa lentidão pra baixar o vídeo, tá vendo? Eu tô falando agora no Instagram, tá, gente? Eu falei pra vocês ir no TikTok, então é pra vocês verem, ó. Mas eu vou fazer a live das 7 horas aqui, vamos deixar lá, ver se eu consigo enxergar aqui, sem me atrapalhar, né? Eu tenho que deixar isso abaixar. Então eu tô nas 7 horas, as 7 horas tá aqui, ó, da igreja. E agora eu tô começando a sentir calor. Será, cara? Não é possível. Ô, gente, eu tenho um problema enorme com mudança de temperatura. Dependendo, deixa eu até doente. Vocês não sabem. A minha imunidade é baixa. Eu tava ali, eu tava até sentindo um calorzinho. Depois comecei a sentir um frio. Taquei a calça. Eu tô com 2 calças aqui. Aí comecei a sentir calor. Vou tirar essa calça. Porque sentir calor, mas tem hora que é melhor eu sentir calor do que eu sentir frio. Senão eu pego até febre. Vou ter que tirar essa calça aqui, né? Essa calça aqui.
Aí eu fico querendo ficar febril. O meu corpo também não tá muito. Eu vou mostrar pra vocês meu gatinho. Já tem um tempão que eu não mostro pra vocês. Só pra quebrar a atenção. Aqui. Oi, Branco, você vai participar da live não, né? Ainda aqui. Ó. Esse horário aqui ele gosta de ficar repousadinho aqui. Né, velho? Mas sabe por que ele tá aqui, gente? Na hora da janta que eu termino a live pra vocês, é a hora de nós jantar. Aí, ele fica me vigiando pra mim dar ele janta aqui, ó. Ele aqui, pra vocês verem. Esse aqui é o meu férias, tá? Ó. Você acha que ele tá descansando, dormindo aqui à toa? Na hora que eu levantar aqui pra jantar, ele levanta comigo. Isso é esperto, né? Né, Fê? Então a Branca tem hora que ela vem cá. Quando ela quer, vem. Branca, você não vai vir não, né? Tá sentindo calor a Branca. Ela não quer participar da live. Então vamos lá, vamos ler então. Uma boa noite, Laura. Deus abençoe. Então vamos. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Senhor Deus, nessa noite vamos continuar a dar prosseguimento às 7 eras da igreja. Nos ajude. Traga a tua revelação. Revela para nós esse livro. Nos ajuda a entender um pouco mais da tua palavra. É o que eu lhe peço, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, uma boa noite para todo mundo. Eu vou dar prosseguimento, tá? E essa aqui eu tenho que até falar, senão depois eu esqueço. Essa aqui já vai ser a 27ª, né? Ontem foi a 26ª. Essa vai ser a 27ª. Parte das 7 eras da igreja. 27ª. Vocês acreditam que eu já estou me perdendo, gente? Eu já estou me perdendo, tá? Senão depois eu perco. Eu coloco lá tudo repetido. 27ª. Ontem eu assisti um pouco a live da 26ª. Eu gostei muito. Sabe quantas horas que eu fiz, gente? 2 horas e 20 e poucos minutos, as 7 eras da igreja. Então vamos lá. Vou chegar pra frente aqui para me enxergar. Esse computador é assim, não é bom. Então vamos lá. Glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado, em que temos a revelação. Nossa, mas é ruim mesmo, viu? Pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Aí, ó, força à vista, cara. Um negócio lá não termina, só. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tomar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos heranças, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o seu conselho da sua vontade. Desse modo, se Deus assim planejou que haja aqueles cujos nomes estão colocados numa seção do livro da vida do Cordeiro, e não pode ser
apagados, porque são os nomes de sua noiva. Então, todo nome que for da sua noiva não pode ser apagado. Se não for da noiva, ainda pode ser apagado. Porque ele não é noiva. Mas se ele for noiva, ele não pode ser apagado. Vocês lembram que Moisés falou, risca meu nome do livro da vida do Cordeiro, e ele não riscou? Ele é a noiva. Então não é apagado. Mas se não for a noiva, é apagado, como de Judas foi. Não pode ser apagado, porque são nomes de sua noiva. Então, devemos aceitar isso. Se também afirmar que há aqueles cujos nomes foram colocados no registro do livro da vida, mas na presciência de Deus, eles caíram e teriam seus nomes removidos. A explicação está aí, tá vendo? Eles iam cair, eles foi feito para cair mesmo. Então não adianta a gente ficar, coitadinho de fulano. Ele já foi feito para cair mesmo. Ele não foi feito para receber a palavra de Deus. Devemos aceitar isso. E se há aqueles cujos nomes nunca foram colocados no registro da vida, devemos aceitar isso também. E se há aqueles que estarão na vida eterna após o julgamento do trono branco, unicamente por causa de serem bons, amáveis e justos aos eleitos de Deus. Porque eles foram bons para as pessoas eleitas de Deus aqui na terra, foram justas, que são seus irmãos. Então não podemos aceitar senão isso, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo. Antes sujeitamos nós em fé. Fé, aquele que é nosso Pai, e vivamos. Para compreender esses assuntos ainda mais claramente, seria agora prudente o abordarmos do ponto de vista da igreja através das eras. Até agora refletimos em termos de remoção de nomes. Então nós estamos refletindo só em termos de remoção de nomes. Nomes que podem ser removidos e nomes que não podem ser removidos. A noiva, o nome dela não pode ser removido. Agora, se não for a noiva, pode ser removido. Porém, os outros grupos representados na igreja para fazê-lo, compararemos a igreja através das eras como uma planta de trigo. Um grão de trigo é plantado, a fim de que um único grão se produza. Deixa eu beber minha água aqui, a respiração pode ficar ruim. Eu tenho que cuidar. Se multiplique, produza e se multiplique através de um certo processo. Durante um certo período de tempo, essa semente única morrerá. Essa semente única morrerá. Isso aqui dá tanta interpretação, se você quiser colocar nas coisas de Deus. Um filho de Deus tem que morrer por mundo. Um grão de trigo, se ele não cair na terra e não morrer, ele não consegue produzir o trigo dele. Um filho de Deus, se ele não morrer por mundo, ele não consegue ser filho de Deus. É muita coisa que dá para falar aqui, tá? Porém, ao morrer, a vida que estava nele brota numa planta que, por sua vez, será a portadora ou transportadora daquela vida que voltará à origem, que de uma forma duplicada. Então, se o Filho de Deus ele morre também, a vida dele volta na origem de Deus, que Deus queria que ele morresse para o mundo.
Tem um negócio que faz, se o grão de trigo, se ele não cair no chão e ele não morrer, ele não tem vida, e é a pura verdade. Porque sua vez será a portadora ou transportadora daquela vida que voltará à originalidade de uma forma multiplicada. Jesus, a grande semente real, morreu. Esse incomparável que é a vida da igreja achava-se no meio da igreja. Não, o negócio está devagar demais. Durante todas as 7 eras, tanto sua vida, a igreja, a transportadora ou a portadora, a fim de que sua própria vida seja reproduzida em corpos semelhantes ao seu na ressurreição. Então agora Jesus já está representando o trigo. Ele morre e ressuscita. O trigo também tem que morrer e ressuscitar para vir a originalidade, para ressuscitar outros corpos semelhantes à vida de Cristo, que são os cristãos da igreja, das 7 eras. São os eleitos, são a noiva do Senhor, a fim de que sua própria vida seja reproduzida em corpos semelhantes ao seu, na ressurreição. É na ressurreição que a semente real verá muitas sementes reais semelhantes a ela mesma, e elas serão mesmo como ele é. Por isso que uma pessoa que ela fala que ela é cristão, ela tem que ser amorosa, ela tem que amar seu próximo, ela tem que fazer tantas coisas que Deus fez para ele nos salvar. O cristão tem que fazer a mesma coisa, porque se nós somos uma semente que nem ele, nós temos que produzir o mesmo fruto que ele produz. Não tem como. E ela mesmo, e ela será... É isso que João Batista se referia quando disse que Jesus recolheria o trigo no celeiro. Essa foi a ressurreição, onde os redimidos que foram escolhidos para a vida eterna apareceram. Amém? Vamos dar continuidade. Pois bem, o registro desta planta de trigo, cujo fim é reproduzir filhos de Deus. A semente original, de forma multiplicada, é o livro da vida. Repito, a história ou o registro desta planta de trigo é o livro da vida, do qual uma parte do livro da vida é o registro de vida eterna, uma seção de livros da vida. Isto é visto de maneira convincente, examinando-se a planta de trigo. Uma simples semente é semeada. Logo vê-se uma folha, porém isso ainda não é trigo. Depois ela transforma-se no talo. Isso ainda não é trigo. A vida está ali, mas não é trigo. Depois, na extremidade do talo, acha-se uma pequena espiga, que solta em um pendão. Sempre uma planta de trigo, porém ainda nada de trigo. Ela não deu nenhum fruto ainda. Depois a planta é polinizada e vemos a casca crescer. Ela vai crescendo espiritualmente. Essa se parece muitíssimo com o grão, porém ainda não é a semente. Depois forma-se o trigo na casca. Agora ele está de volta ao que era original.
Agora sim ele chegou lá. Vocês estão vendo o processo que teve que passar? Se nós somos comparados com o trigo, e o Senhor foi o primeiro grão de trigo, que nós temos que ser semelhante ao trigo que é o Senhor, você está vendo o tanto de processo para chegar no trigo? Quando ele é plantado, ele tem que morrer primeiro. Né? Agora o trigo maduro é colhido, só quando ele for maduro. Pode também nós falarmos aqui agora, né, que o trigo só é colhido quando ele é maduro. Pode também falar, se o homem tiver totalmente maduro nas coisas de Deus, Deus pode recolher ele e levar ele para a glória. Vocês já ouviram falar, tem hora que as pessoas falam, não, mas fulano era tão bom, morreu tão novo. Talvez é porque Deus já quis recolher ele estava todo perfeito, já maduro para Deus levá-lo. E já tem aquelas pessoas que falam, não, ele é tão ruim que ele não morre, vaso ruim não morre. Quem já escutou falar isso aí? É porque Deus está dando oportunidade para ele. Quem sabe ele ainda pode se salvar. Quem sabe? Mas se ele não se salvar, vai ter só uma palavrinha para ele. Eu deixei você viver tantos anos e você ainda não arrependeu? Como que você agora quer ir para o céu? Não tem como. Você viveu tantos anos e não quis saber nada de Deus. Meus homens de Deus eu levei cedo. Você eu deixei você viver, ó. Esqueci de você, deixei você lá viver tantos anos. E você não quis saber nada de Deus. E agora você quer ir para o céu? Agora não tem jeito mais não. Jesus Cristo morreu. Ele deu sua vida. Essa vida voltaria sobre a igreja. Atraria a glória. Muitos filhos semelhantes a ele na ressurreição. Porém assim, como a semente de trigo tinha de ter um portador para conduzir sementes de trigo, multiplicada assim também tinha de haver uma igreja que seria a portadora da vida de Cristo. Assim como a folha, o talo, o pedão e as cascas foram as portadoras para a semente, mas não a própria semente. Assim também a igreja coletiva, através das eras, tem sido a portadora da verdadeira semente, embora não sendo a própria semente. É por isso que podemos dizer que o livro da vida é a planta de trigo inteira. O livro da vida é a planta de trigo inteira. Vamos revisar isto aqui. Está essa semente original que foi plantada. Ela produziu uma folha. Aquilo não era ele, produziu um talo. Também não era ele. Eis que surgem as cascas, mas nas quais o trigo deve ser formar. Isso não é ele, ó, pendão. Aparece, então o pólen cai sobre aqueles pistilos. Parte daquela planta é vivificada. Algo daquela semente original que veio através do resto da planta, transforma-se em semente. Porque toda a planta não se tornou semente, porque foi criada para aquele fim. Apenas uma parte da pequena planta pode voltar a ser semente, porque apenas uma parte daquela planta de trigo
é trigo na vida eterna. Você é um tipo perfeito disso em Israel, deixando o Egito. Eles saíram em números de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Todos escaparam através do sangue. Sacrifício, todos foram batizados no Mar Vermelho. Todos saíram da água, gozando das manifestações. Espera aí. Vou deixar esse negócio para me cuspir aqui, que vai me facilitar. Gozando das manifestações. Agora eu já não sei se eu estou do lado de lá ou do lado de cá. Eu esqueci. Ô, gente. É aqui mesmo. É aqui mesmo. Gozando da manifestação e bênçãos do Espírito Santo. Água, gozando, todos comeram alimentos de anjos, todos beberam da rocha que os seguiam, todavia, com exceção de uns pouquíssimos, eles foram nada mais que portadores para os filhos que deveriam sucedê-los e entrar na terra de Canaã. Então eles foram apenas portadores. Nem todo Israel é Israel, e todos, menos uma pequena minoria, tiveram seus nomes riscados do livro da vida. Nós temos o mesmo hoje na igreja. Nomes vão ser riscados do livro da vida. Tá vendo aí? Nem nome será riscado do livro da vida eterna, porque esse é um outro registro, embora contido no livro da vida, o testemunho, este que Deus nos deu vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. E esses que têm essa vida estavam nele antes da fundação do mundo. Eles foram eleitos nele antes da fundação do mundo. Essa grande semente real, Jesus Cristo, foi plantada. Ele morreu e aquela vida que estava nele veio através da planta de trigo, e esta está produzindo-se em multidões de sementes de trigo, tendo a mesma vida nelas e sendo semelhantes à original, porque pelo Espírito são originais. Estão dando para vocês entenderem? Agora, podemos ver que a noiva, ela estava nele, assim como Eva estava em Adão. Vocês lembram que Deus tirou da costela de Adão Eva? A Eva estava dentro de Adão. E a noiva de Cristo, que é a esposa, estava dentro de Cristo. Então, antes da fundação do mundo, Deus já predestinou nós viver nesse tempo aqui. Você já parou para saber que você veio de um pai, de uma mãe que morava num lugar, do outro, os dois teve que se encontrar, tal, namorar para ter você? Já estava predestinado tudo isso acontecer.
Agora, podemos ver que a noiva, ela estava nele antes, como Eva estava em Adão. Redimida, trazida de volta pelo próprio proprietário original. Não pode jamais ter seus nomes de membros retirados do registro. Ela é parte dele. Então a noiva não pode, por quê? Porque ela já estava dentro de Cristo. Não tem como tirar. Se ela estava dentro dele, como vai arriscar o nome dela? Agora, quem não tiver, não for a noiva, aí assim pode ser riscado. Ela é parte dele. Ela está no trono. Ela não pode jamais ser julgada. Cada um na noiva é um membro dela e ele não perde nenhum. Porém, isso não é assim. Com revelação a todos os livros da vida, porque entre eles ainda estão aqueles como Judas, etc., que têm parte no registro, mas seus nomes são removidos. Que têm parte no registro, mas seus nomes são removidos. Podemos ver aqueles que vêm nos últimos dias e após terem feito obras maravilhosas, Jesus dirá que nunca os conheceu. Não é que ele não estava ciente deles. Sua onisciência torna isso impossível. Porém, eles não foram previamente conhecidos como estando na noiva, e tampouco foram previamente conhecidos como estando entre os justos da segunda ressurreição. Até agora o negócio no negócio pode ser que vai terminar lá. Eles não deram fruto porque estavam fora da palavra. Não permaneceram nela e, portanto, foram sentenciados à morte. Então, como mostramos anteriormente, aqueles que defenderam a noiva e foram uma ajuda e conforto para ela, esses tiveram seus nomes mantidos no livro da vida e entraram na vida eterna. Finalmente, há aqueles tais como Faraó, que nunca tiveram seus nomes no livro da vida, e esses são lançados no lago do fogo também. Amém? Desse modo, o grão de trigo que se tornou uma planta para a colheita é o registro da igreja. E nem toda a planta é usada na colheita. Assim é como a igreja. Nem toda a igreja é noiva, e nem é dada vida eterna. A toda a igreja, porém, uma parte dela é ajuntada no celeiro, e uma parte é reservada para que possa entrar na vida eterna. Na segunda ressurreição, a parte dela, que é a considerada palha, é queimada no lago de fogo. E isso é exatamente o que João Batista e Jesus disseram. Porque João, agora que está terminando lá de negociar, disse que o trigo seria recolhido ao celeiro e a palha queimada. Jesus disse: atai o joio e então ajuntai o trigo. O movimento ecumênico atrará as igrejas joio, porque o joio deve ser atado primeiro. Embora o seu fim seja ser queimado, ele não é queimado
quando é atado, mas é reservado para uma data posterior, que é no fim dos 1000 anos, ou na segunda ressurreição. Porém, uma vez que o joio esteja atado, o arrebatamento pode acontecer. Assim acontecer durante o atar e a revelação do anticristo, então virá o dia enquanto todos estarão juntos, como visto em Daniel. O rei estará ali com sua noiva, e diante deles estarão as multidões que serão julgadas. Sim, todos estão lá, todos os livros são abertos e feita uma disposição final. De tudo, a colheita realmente acabou. Os livros, outrora abertos, são fechados. Concluindo esse assunto por hora. E agora o negócio não abaixou. Deixe-me referir a uma declaração feita no coração dele, onde eu disse que nenhuma escritura fala do Senhor compilando presentemente um registro de nomes. Isso, na verdade, é assim. Entretanto, há uma escritura mostrando uma compilação futura. Está no Salmo orienta e 7. Esse salmo fala de Senhor, fazendo descrições dos nomes de todos os nascidos em Sião. De forma alguma pode-se presumir que Deus tenha de esperar o fim das eras, ou aquele período de tempo que trata de Simão, para conhecer todos os que podiam nascer em Sião. Mas, uma vez, isso excluiria a onisciência. Certamente, ele conhece todos que estão deste número. Mas o que é isso? Não é simplesmente a lista revisada, na qual Deus simplesmente coloca um novo registro naqueles nomes que permaneceram após a segunda ressurreição e pertencia a Sião. Certamente é isso. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos meus anjos, chamada no céu, morando o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias do meu combate esperaria até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias e eu te responderia, afeiçoar-te a obra de tuas mãos. O grande pastor está chamando suas ovelhas pelo nome. A voz criativa de Deus as está chamando desde o pó ou mudando seus átomos, ainda que não estivesse dormindo. É o arrebatamento, é a grande ceia das bodas do Cordeiro e sua noiva. Porém, o arrebatamento não é a única chamada. Lá na segunda ressurreição, na segunda ressurreição, no julgamento do grande trono branco, nomes serão confessados diante do Pai. E seus anjos agora foi-me dito por aqueles que conhecem que o som
mais doce ao ouvido humano é o som do nome dessa pessoa. Como as pessoas gostam de ter seus nomes diante do público. Como elas gostam de aclamação. Porém, nenhuma voz terrena jamais pronunciará seu nome tão docemente quanto a voz de Deus. O farás se seu nome estiver no livro da vida e permanecer lá para ser revelado diante dos santos anjos. Que dia será quando? Agora baixou, gente. Ouvindo Jesus dizer: Pai, eles confessaram meu nome diante dos homens nos dias de sua peregrinação terrena. Agora eu confessarei seus nomes diante de ti e todos os anjos celestiais. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Uma vez mais, o Espírito tem falado. Uma vez mais, recapitulamos o testemunho do que o Espírito diz para outra era. E achamos o testemunho correto. Outra era passou e ela cumpriu-se exatamente como ele disse que seria. Então, cada época é considerado cada era. Cada época é cada era da igreja. Por isso que eu falo com vocês, eu estou lendo as 7 eras da igreja. São 7 períodos, são 7 eras, são 7 épocas. Cumpriu-se exatamente como ele disse que seria, que consolação é para nós que esperamos estar na noiva do último dia, pois isso faz saltar de alegria nossos corações, porque ele é fiel e cumprirá cada promessa sua. Se ele foi fiel e verdadeiro para com os da era de Sardes, então ele é igualmente fiel para com esta nossa era. Se eles por sua graça e poder serão recebidos e elogiados por ele, então assim o seremos. Prosseguimos, portando até a perfeição, para encontrar o Senhor nos ares e estar sempre com ele. Eu vou só aproveitar, gente, e vou publicar aqui agora que eu consegui baixar, tá? Senão é muito tempo que eu tomo. Vou tentar baixar aí pelo menos esse vídeo da manhã. Agora que ele abaixou. É difícil, meu negócio tá muito lento. Aí esse que eu faço aqui eu deixo para amanhã, é muito cansativo. É muito cansativo, gente. Vocês não têm ideia como que é cansativo. Agora que conseguiu baixar. Vou aproveitar e baixar esse aqui, o outro também, ó. É rapidinho, tá, gente? Desculpa aí qualquer coisa. É porque se eu não baixar também, me atrasa eu demais da conta. Esse aqui eu tenho que baixar ele também. Agora você apareceu, né, cara? Agora você apareceu. Engraçado, agora você apareceu. Agora não adianta mais, não. Ah, não, eu vou salvar ele também. É. E esse aqui é rapidinho, gente. Que eu vou salvar esse aqui também, que vai ficar mais fácil para mim. E aí eu vou desligar o computador, vai ficar mais fácil até para não fazer a leitura. Aí, ó. Foi? Deixa eu ver se foi. Foi. Ó, já foi. Então eu vou desligar aqui o computador, gente. Vai ficar mais fácil para mim. Vou mudar para outra página, tá? Vocês me perdoem aí, mas eu fiquei... Então agora nós vamos começar capítulo 8, a era da igreja de Filadélfia. Apocalipse 3, 7, 13. Deixa eu desligar aqui que vai ficar bom para mim. Aí agora já vai ficar melhor para mim. Então vamos dar continuidade.
E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre, a ninguém fecha, e fecha, e ninguém abre. O filho de Davi é Jesus Cristo, né, gente? A porta que Deus abrir, ninguém fecha, mas a porta que Deus fechar, ninguém abre também. É isso? Todo mundo deve conhecer isso aí, né? Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Eu coloquei uma porta aberta para você passar. E ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Tá vendo aí quem que vai vencer aí, ó? A chave tá aí, ó. Deus vai deixar uma porta aberta para você e você não vai negar o nome dele, mesmo se você não tiver muita força. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venha e adore prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Então eles vão adorar os filhos de Deus. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, se você for uma pessoa de Deus que está guardando, continue guardando, porque vai vir uma tentação no mundo que vai ferir toda a terra. E quem for filho de Deus ainda vai ser poupado. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vigia, guarda, porque esse Jesus vai vir como um ladrão de noite, para que você não perca a sua coroa. E quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do teu Deus, e o nome da tua cidade, do teu Deus, e a noiva de Jerusalém, que desce do céu, e do Deus, eu vou ter que ir lá usar um negócio, e também o meu nome. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Eu acho que eu vou ter que usar a bombinha. Eu vou ter que buscar a bombinha. Isso é toda hora, mas vocês têm que ter paciência comigo. A minha saúde não é boa. E eu não gosto de ficar usando muito remédio, mas tem hora que eu tenho que usar. Deixa eu pegar minha bombinha ali. Aqui, ó. Aproveitar e já pega a água já de uma vez também. Não, não dá não. Pegando a água, eu tenho que pegar coloca o cartão lá. Agora. Isso mesmo. Comprei o. Meu braço tá doendo até hoje. Eu tá meio assim, doendo um pouquinho, né? Por causa da... Eu ganhei uma picada de abelha, gente, ontem. A abelha morreu no meu braço. Ela deu... Pum! Eu fui jogar ela assim de moto. Ela deu aqui a picada. Eu acho que é nesse braço aqui. Não, foi aqui, ó. Foi aqui que ela deu. Aí eu já Ah, não, eu tô aqui, ó. Na Filadélfia. Eu não gosto de usar muito remédio, não. Mas tem hora que não tem como, não.
Eu não gosto de remédio, não. Fazer o que, né? Tem que usar. Filadélfia fica 75 milhas ao sudeste de Sardes. Era a segunda maior cidade da Lídia. Foi edificada sobre diversas colinas, no famoso distrito vitivinícola. Deixa eu tentar ler essa palavra que ela é difícil. Vitivinícola. Eu estou fazendo live. Suas moedas traziam a cabeça de Baco e a figura de uma bacante sacerdotisa de Baco. A população da cidade incluía judas, cristãos de origem judaica e convidados do paganismo. A cidade sofria frequentes terremotos. No entanto, sua duração foi a mais longa das 7 cidades do Apocalipse. De fato, a cidade ainda existe, sob o nome turco de Alaserrin, deve ser isso, ou Cidade de Deus. A cunhagem das moedas sugere que a deidade da cidade fosse Baco. Ora, Baco é o mesmo que Ninos ou Nirode. Ele é o que, lamentado, embora a maioria pense nele em termos de orgia e embriaguez. Que esclarecimento isso traz a nossas mentes. Aqui está uma moeda com o Deus nu no lado e a sacerdotisa ou profetiza no outro. Atire ao ar uma moeda, importa a maioria como ela cai. Não, Senhor, ainda assim é a mesma moeda. Essa é a religião Roma de Jesus e Maria. Porém, não estamos pensando somente em Roma. Não há somente a grande prostituta, certamente que não, porque ela, através de suas fornicação, tornou-se mãe. Suas filhas agora são moedas da mesma cunhagem. Ali no lado da moeda, eles redigiram uma adoração a Jesus. E no outro lado, eles têm suas sacerdotisas ou profetisas também. E ela escreve seus credos e dogmas, e princípios, e vende-os às pessoas em troca de salvação. Instituído que ela, e somente ela, tem a verdade e a luz. Está vendo que blasfêmia que virou essa religião? Qual extraordinário é o fato de que essa era caracterizada pela moeda, porque a mãe e as filhas estão todas comprando suas passagens para o céu. Dinheiro e não sangue é o preço da compra. Dinheiro e não o espírito é o poder que os move para frente. O Deus desse mundo, Mamon, cegou-lhes os olhos. Porém, seus
Seus comércios sob o domínio da morte em breve findarão, porque esta é a era em que o Espírito clama: eis que venho sem demora. Ora, vens sem demora, Senhor Jesus. A era da igreja de Filadélfia durou de 1750 até a cerca de 1906. Vem cá, Branca. Vem cá. Vem cá, Branca. Vem, Branca. Não precisa ficar com medo, não. Eu já me perdi. Isso. Esta era, devido aos significado do nome da cidade, tem sido chamada de a Era do Amor Fraternal, visto que Filadélfia significa amor de irmãos. O mensageiro desta era foi, sem dúvida, João Wesley. João Wesley nasceu em Epworth. Vem, sobe, ó, vem, sobe. Aí a Branca, gente, apareceu a Branca, ó. Agora a Branca quer participar da live. Tem hora que é aqui. Eita aí. Aos 17 de julho de 1703, ele foi um dos 19 filhos nascidos de Samuel e Susana Wesley. Seu pai foi pecalão na igreja da Inglaterra. Porém, é mais do que provável que a conversão religiosa da mente de João foi mais baseada na vida exemplar de sua mãe do que na teologia de seu pai. João foi um brilhante erudito. Foi enquanto ele estava em Oxford que ele e Carlos tornaram-se parte de um grupo que era espiritualmente exercitado em adorar, com base em viver experimentalmente a verdade em lugar de fazer da doutrina o seu padrão. A mãe dele era mais cristã do que o próprio pai. Tá vendo? Deixa eu achar aqui. Seu padrão. Eles redigiram um guia espiritual de obras, tais como dar aos pobres, visitar os enfermos e os presos. Por isso, eles foram chamados de metodistas. E de outros títulos, eles foram chamados de metodistas. Irrisórios. Ora, João estava suficientemente imbuído por sua visão da necessidade de religião para os povos do mundo, que ele foi para a América, Geórgia, como um missionário entre os índios. A caminho de lá, ele descobriu que muitos dos passageiros do navio eram morávios. Ele ficou profundamente, é porque a letra é pequena, tá, gente? Impressionado com sua mansidão, paz e coragem em todas as circunstâncias. Seus esforços na Geórgia, apenas das abnegações e trabalho árduo, foram um fracasso. Ele voltou à Inglaterra, clamando: eu fui para a América converter os índios, mas, quem me convertera? De volta a Londres, ele novamente encontrou os morávios. Foi Pedro P.O. Breck que lhe mostrou
o caminho da salvação. Ele verdadeiramente nasceu de novo para consternação e evidência, irritação do seu irmão Carlos, que não podia entender como um homem não tão espiritual como João pudesse dizer que anteriormente não estava certo com Deus. Um homem tão espiritual dizer que não estava certo com Deus. Está vendo, gente? Olha a lição que nós estamos recebendo aqui essa noite. Foi estreitando, não muito depois, que Carlos também foi salvo pela graça de Deus. Wesley, então, começou a pregar o Evangelho naqueles púlpitos em Londres, aos quais ele tinha acesso anteriormente, mas logo eles o expulsaram. Foi nessa ocasião que seu velho amigo, Georges Whitefield, lhe foi útil, pois convidou João a vir ajudá-lo a pregar nos campos onde milhares estavam dando ouvidos à palavra. Inicialmente, Wesley duvidou que deve-se pregar ao ar livre, em um edifício. Porém, quando viu as multidões e viu a operação do Evangelho, no poder do Espírito, ele voltou-se de todo o coração a total pregação. A obra logo assumiu tais proporções que ele começou a mandar numerosos leigos para pregar a palavra de Deus. Isso parecia um paralelo ao Pentecoste. Como o Espírito levantou homens, com poder, para pregar e ensinar a palavra, quase que da noite para o dia. Houve violenta oposição no seu trabalho, porém Deus estava com ele. A operação do Espírito era poderosamente manifestada e frequentemente em grande espírito de convicção se apoderava das pessoas, tirando as suas forças. Tá vendo? Quando o Espírito vai na gente, a gente perde a força. Eu já falei com vocês isso aí. Elas caíam no chão, chorando com grandes angústias pelos seus pecados. Wesley era um homem extraordinariamente forte. Ele conta a respeito de si mesmo que não se lembrava de ter sentido desânimo nem sequer por um quarto de horas, desde que nascera. Ele não dormia mais do que 6 horas por dia. Levantava-se ao tempo de começar a pregar a 5 praticantes e a cada dia do seu ministério, pregando até 4 vezes no único dia, de todo que em um ano ele trazia em média mais de 800 sermões. Tá vendo, gente? Eu posso falar que eu estou baseado nele. Eu prego todo dia aqui. Todo dia eu evangelizo, que eu faço de manhã e de noite. Eu só folgo no domingo. Graças a Deus. Eu sou feliz com isso. Sabe por que eu estou correndo, gente? Porque essa religião está enganando muitos outros. As pessoas precisam conhecer a verdade. Por isso que eu faço esse meu esforço aqui, ó, para tentar trazer para vocês conhecimento e a verdade das 7 eras da igreja. Quem sabe? Pode ser que alguém aí pode ser salvo. Ele viajava vários milhares de milhas, tal como fazia seus pregadores,
itinerantes que levantavam o evangelho para toda a sua parte. Na realidade, o Welles viajava 4.500 milhas, 700, 200 quilômetros por ano, a cavalo. Não, ele ia a cavalo. Ô, gente, eu com a minha saúde aqui, com a respiração, tenho que fazer a live para vocês aqui, ó. Aqui também eu atinjo muita gente. Eu não conseguiria. Eu falo a verdade com vocês, eu tinha vontade, tá? De ir para o interior, para algum lugar, levar a palavra de Deus. Eu tinha vontade. Mas Deus sabe de tudo, quem sabe, né? Quem sabe? Deus sabe de tudo. Ele era um crente por poder de Deus e orava pelos enfermos com grande fé e maravilhosos resultados. Muitas de suas reuniões receberam a manifestação dos dons espirituais. Tem que ter muita saúde para rodar esses negócios todos. O nosso pastor roda esse negócio todo. O ex não era a favor da organização. Seus associados, sim, tinham uma sociedade unida, que era uma companhia de homens, tendo a aparência de piedade e buscando a eficácia dela, unidos a fim de orarem juntos para receber a palavra de exortação e para cuidar um dos outros em amor, de forma a poderem ajudar uns aos outros a operar sua salvação. O único registro dos que entravam era que deviam ser dos que tinham desejo de fugir da ira futura e ser salvos dos seus pecados. À medida que o tempo passou, eles formularam um conjunto rigoroso de regras a serem usadas na autodisciplina para o bem de suas almas. O Welles reconheceu que após a sua morte, o movimento poderia ser organizado e o Espírito de Deus deixá-los de uma forma mortal. O que eu quero falar com vocês, gente, o ser humano tem hora que ele peca é nisso aqui, ó. Isso aqui que eu queria que vocês se atentassem para ele. Levantou um homem que entendeu que as coisas de Deus deveriam ser pregadas. O homem estava pregando todo dia, ia para tantos lugares, levando as coisas corretas de Deus. Mas muitas vezes está acontecendo aí em várias igrejas. Aí morre aquele homem de Deus, aí entra o sucessor e aquela igreja vira uma organização. O Espírito Santo vai embora, aquela igreja morre. O homem era verdadeiro, a igreja era verdadeira, só que o homem morreu. E não teve outro substituto. Entrou outros homens que deixou virar uma organização. É isso que eu quero que vocês fiquem atentos. Certa vez ele comentou que não temia que o nome metodista deixasse a terra, mas que o Espírito pudesse alcançar seu voo. O Espírito Santo foi embora. Não tem homem de Deus aqui, eu vou ficar nessa religião, nesse negócio aqui, uma confusão danada, eu vou embora. O Espírito Santo é comparado como uma pomba. Durante sua vida, ele poderia ter adquirido vasta riqueza, mas não o fez. Seu dito favorito sobre o assunto de dinheiro era: consiga tudo o que puder, poupe tudo o que puder e dê tudo que puder. Quão estranho seria para o ex voltar a ver a denominação que levava o nome de metodista hoje. Eles são ricos, imensamente ricos, porém está faltando a vida, o poder de João Wesley. A igreja hoje ela é rica, mas não tem o Espírito Santo.
Tá vendo, gente? As igrejas têm um palácio lá, mas não tem o Espírito Santo. Também deve ser mencionado que o Wes nunca desejou edificar numa obra sobre uma base denominacional ou setária. Embora fosse um armaniano em suas crenças, ele não queria separar-se dos irmãos por motivo de doutrina. Ele foi um bom candidato para Tiago. Ele baseou sua vida eterna em fé. E obras, ou seja, ele viveu a vida, em vez de simplesmente aceitar um credo ou uma declaração doutrinária. João Wesley morreu com a idade de 88 anos, tendo servido a Deus como poucos homens se atreveriam até mesmo pensar que pudessem. A saudação, Apocalipse 3:7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi e o que abre, e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Oh, quão belas são estas palavras! Quão majestoso é até mesmo o som delas! Quão emocionante pensar que todas essas atributos podem ser aplicados a uma única pessoa. Quem ousaria dizer tais coisas a respeito de si mesmo, senão Jesus Cristo, o Senhor da glória? Eu creio que a chave para interpretar exatamente o que cada uma dessa frase maravilhosa, descritivas, significa. Encontra-se no versículo 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, ao que se dizem judeus, e não... Uai, gente, eu perdi a hora. Que hora que eu comecei, gente? Vocês não lembram, não? Eu já nem lembro. Mas mentem. Eis que eu farei que venha e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Eu digo que esses versículos é a chave porque trata com os judeus que sempre chamaram-se de filhos de Deus, com a exclusão de todos os demais. Eles crucificaram e mataram o Senhor Jesus. Sua obra terrível trouxe seu próprio sangue sobre suas próprias cabeças, por versículos. Tudo porque rejeitaram Jesus como seu Messias, o qual realmente ele era. Para eles, ele não era aquele que vinha, ou o filho de Davi. Para eles, ele era Beelzebul, ou algum injusto, digno somente de destruição. Mas não, ele realmente era Emanuel, Deus manifestado em carne. Ele realmente é o Messias. Com certeza ele era exatamente o que ele agora descreve ser. Lá está ele, o mesmo Jesus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse santo, no meio dos candeiros, é o mesmíssimo Jesus que andou nas praias da Galileia, que curou os enfermos, que ressuscitou os mortos e que, apesar de prova irrefutável, foi crucificado e morto, mas ele ressuscitou.
está assentado à destra da majestade das alturas. Os judeus não o chamavam santo naquele tempo. Eles não o chamavam santos agora, porém ele é o santo. Salmos 16, 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo se corrompa. Não veja corrupção. Eles buscavam a sua justiça segundo a lei e falharam. Miserável, pois pela lei nenhuma carne pode ser justificada. Pela lei nenhum homem pode ser santificado. Todo Senhor do Senhor. Do Senhor. Aí eu perco, tá vendo? Eu me desconcentro, cara. Aí agora o que eu faço? Seus judeus, veja a corrupção. Aí eu me perdi. Ai, gente. Vou começar por aqui, deixa eu ver. Ih, eu não sei se eu estava aí. Os judeus não o chamavam, aqui, de santos. Nem permitirás que teu santo veja corrupção. Eles buscaram a sua justiça. Pela lei nenhum homem pode ser santificado. Do Senhor vem a santidade. 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele, e Jesus Cristo, o qual para vós foi feito sabedoria e justiça, e santificação e retenção. 2 Coríntios 5:21b. Para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Era Cristo, ou perecer, e eles permaneceram porque o rejeitaram. E homens daquela era, assim como hoje, estavam comendo o mesmo, estavam cometendo o mesmo erro, assim como os judeus se refugiaram numa forma sinagogal de adoração. Assim também na era de Filadélfia, eles estavam se refugiando na igreja. Não é juntar-se a uma igreja que vale. A vida não está na igreja. A vida está em Cristo. O seu filho, quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. O homem é santificado pelo Espírito Santo. E o Espírito de santidade que ressuscitou Jesus entre os mortos, que vive em nós e nos santifica em sua santidade. Lá está ele, o santo, e nós estaremos com ele, vestidos em sua justiça, santos com sua santidade. Agora, esta é sexta era. Aos olhos de Deus, o tempo está para determinar. Ele, em breve, estará voltando. Em breve, o clamor sairá. Enquanto Jesus vem, e quem está sujo, suje-se ainda. E quem está justo, fica justo ainda. Então é o seguinte, quem está sujo vai sujar mais ainda. Quem foi sujo, não for de Deus, vai fazer mais sujeira, mais coisas contaminosas. E quem for de Deus vai se limpar mais e mais e mais. E quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22:11. Ô, gente, eu acho que eu vou terminar. Eu tô achando que esse TikTok tá doido. Tem mais de uma hora que eu tô aqui, não tem não? Tem.
Tem sim, não tem, neguinho? Tem, eu vou terminar. Eu vou terminar, gente. Eu acho que tem mais de 1 hora. Esse TikTok, ele parava 1 hora, ele tá parando 1 hora, não. Eu não vou poder confiar nele, não. Eu vou ter que escrever aqui, neguinho, a hora que eu comecei, que eu falo, mas depois eu esqueço. Então eu vou orar, tá bom. Já tá bom hoje, por hoje tá bom. Eu tenho que ir devagar também, que esse braço meu também tá bom, não. Então aí eu vou ler aqui, ó, na página 262, que eu vou continuar. Então essa aqui é a parte 27ª, das 7 eras da igreja. Senhor Deus, eu quero te agradecer mais uma vez pela tua palavra ser lida, as 7 eras da igreja. Peço, Senhor, que o Senhor possa estar ajudando as pessoas, estar entendendo a sua palavra, as 7 eras, como tinha homens de Deus naquela época, e foi só eles morrer e entraram lobos para fazer organizações e fundar organizações de igrejas. E as igrejas viraram a igreja mãe e as filhas, que é um sistema religioso. E os homens de Deus não estão lá mais, Senhor. Que as pessoas possam estar entendendo isso, Pai. Que o Senhor levantou homens separados dessas religiões, dessas coisas que tinha dogma. Adoração a Deus, Senhor. Profetiza, Senhor. Eu peço, Senhor, Pai, que o Senhor revele ao coração deles, que eles possam estar entendendo. Eu estou me esforçando aqui para trazer a Tua palavra para eles, Senhor. Te agradeço, Deus, de já, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, Deus abençoe cada um de vocês. Uma boa noite para cada um. Agora eu vou mostrar para vocês meus gatinhos, tá? Agora só para vocês verem. Olha como é que tá aqui, ó. Olha aqui como é que tá, gente. Vê se eu aguento. Ó, aqui, ó, cochilando, ó. Cochilando, ó. Por isso que eu tô falando com vocês. Já tá na hora de eu até dormir, ó. Olha aqui que tá ali, ó. Ó, Félix. Olha lá, cochilando. Vocês lembram que tava do outro lado, assim? Já mudou o lado dele lá. Tá vendo? A Branca tá cochilando aqui. Agora eu vou mostrar no TikTok também. E agora nós vamos ajeitar a janta. Você vai ver. Vocês não vão ver porque eu vou desligar. Ele levanta dali numa rapidez, meu filho. Ele acorda na hora. Aqui, ó, pra vocês verem como é que eu tô aqui, gente. Vê se pode um negócio desse aqui. Olha aqui pra vocês verem. Ó, aqui, ó, pegou meu colo. Aqui, ó, pegou meu colo, ó. A Branca, que vocês sempre fez de manhã. Tem hora que a mulher pegou meu colo, tá vendo a Branca? Agora olha o Félix lá, ó. Quer ver? O Félix lá. Ó, tá vendo? Abrindo até a boca, ó. Olha lá, ele tava dormindo. Olha lá. Ó, o cano, tá vendo? Então, é isso aí pra vocês verem. Então, é uma boa noite pra vocês. Deus abençoe vocês. Pra vocês verem que meus bichinhos gostam demais de mim, tá, gente? Deus abençoe vocês. Fique com Deus. E eu vou encerrar a live. Deixa eu encerrar aqui. Aqui é a 20ª, tá?